essa história não foi contada por qualquer gente. Ela foi contada pelas águas. Estão preparadas? Está preparada? Uou! Então segura firme porque a gente vai entrar agora em alto mar. Há muitos e muitos anos, nos anos que nem a gente existia, lá pelo século XV, XVI, barcos grandes, chamados de caravelas, saíram do Rio Tejo, que fica lá em Portugal, em Lisboa, na cidade em que meu filho nasceu. Eles saíram de lá para se aventurarem para lugares inexplorados no mundo. As caravelas, elas tinham umas velas grandes e fortes, feitas de madeira e pano, que mais pareciam asas, asas a voar. Eles conseguiam navegar contra o vento e desviar de inúmeros obstáculos, como rochedos, como tempestades, polvos gigantes, monstros aquáticos e até de sereias encantadas. As caravelas carregavam pessoas, mercadorias, mapas, instrumentos de navegação, armas e palavras. Palavras em português. Mas espera um pouco. Antes da gente entrar nesse oceano dessa forma, eu queria só dizer o antes do antes dessa língua. Bem, essas palavras, elas nasceram em terra firme, na chamada Península Ibérica, que fica ali entre Portugal e a Galiza, na Espanha. Mas elas não brotaram do chão feito uma semente que se rega, e nem como as frutas nas árvores. As palavras foram surgindo aos poucos. E mudaram. Mudaram com o passar dos tempos a partir de encontros como os nossos e de misturas de várias línguas. Para se ter uma ideia, antes ali se falava galego-português, mas antes se falava o latim, sem contar a influência dos árabes, que nos trouxeram palavras muito famosas, como o nosso arroz, alface, alicate e alcoforado, que é o meu sobrenome. Depois desse tempo, as palavras continuaram a se transformar como ondas, ondas gigantes na era dos descobrimentos. Foi uma era em que os portugueses saíam dali com as suas caravelas para procurar novas mercadorias, remédios e novidades. E assim foi que o livro contou para mim. As palavras dessa história queriam seguir para a Índia, lugar na Ásia cheia de produtos que os portugueses queriam comprar. Mas até chegarem lá tinha muito chão pela frente. E nesse caminho eles descobriram muitas surpresas, que eram terras. Muitas terras. As palavras da língua portuguesa deram de cara com um sem número de palavras africanas, americanas e asiáticas. Imagina só a comunicação. Terra vista! Bom dia. Por favor, poderia comprar uma pimenta encarnada, ardida e seca? E sabe como é que eles respondiam? Entregando um peixe azul e frio. Não. Então, os portugueses, eles decidiram ensinar a língua portuguesa. Mas lá vem as surpresas. A primeira surpresa foi a África, com centenas de línguas e reinos e povos. Os portugueses usaram o litoral da África
isto é, aquela parte da terra banhada pelo oceano, para o comércio de ouro, marfim e escravos. Foi uma viagem repleta de desafios, disputas, acordos, muitos desacordos, mas lindos pôres de sol. Surgiram palavras para nomear plantas e animais, que eram as palavras paisagens. E também havia palavras que chegaram com a força da maré e, como uma onda, se confundiam com a areia e juntaram-se à terra, onde já havia gente que falava outras palavras. Então, eles criaram combinações inesperadas. Essas são as palavras ondas. A partir daí, novos encontros, confrontos, misturas de palavras, onda e paisagem com outras línguas. As caravelas continuaram a desbravar o mundo e foram para onde? Para o outro lado do oceano. E só com as forças do vento, sem hélice, sem motor. Imagina, as palavras de além-mar também conheceram a América, desaguando na Baía do Brasil. Assim como a maioria dos países da África, os portugueses não encontraram um lugar despovoado. Pelo contrário, haviam habitantes da terra que foram chamados de índios. E eram milhões e milhões e milhões. Eram organizados em comunidades, viviam em nhocas e viviam da pesca, da caça, viviam da agricultura. Eles viviam da cerâmica e eram mestres da cestaria. Enfim, muito mais água rolou debaixo daquelas belíssimas palmeiras, desafios, disputas, acordos, muito desacordo. Mas os portugueses estavam dispostos a desbravar as matas e conquistar a terra. E as palavras também. Sim. As palavras acabaram se juntando num balaio de línguas. Mais de 1000. Quantas palavras para misturar. E assim eles esticaram o português como se fosse um elástico. E depois ainda chegaram pelo mar as palavras africanas, faladas pelos negros, trazidos a partir da compra de escravos na África, para trabalhar na lavoura e nas minas de ouro. E a contribuição deles foi muito maior do que a mão de obra. Ui! Eles contribuíram com a sua cultura e com as suas palavras. A maioria da população brasileira ou é negra ou é descendente de negros. Desde capivara, mandioca, capim e cafuné, acarajé, samba no pé e pé de moleque. Sem esquecer do banguela, da catapora e logo depois do quibe, do sushi e do delicioso espaguete, porque depois vieram os imigrantes italianos, alemães, espanhóis, japoneses, fazendo aquilo, olha, num grande mosaico. Eu não posso deixar de falar que os portugueses, afinal, chegaram na Índia depois e foram temperados com cravo, com canela, foram adocicados também com a baunilha e depois ainda ficaram na China, no Japão e também no Timor-Leste. Veja lá quanto português pelo mundo. As palavras portuguesas foram deixando suas marcas por onde passaram e continuam sendo um mar aberto para novos descobrimentos. As palavras seguem viajando e se encontrando mundo afora. A língua portuguesa não tem dono, não tem um lugar fixo. Elas espalham-se pelas águas, paisagens e por todos os lugares que hajam pessoas que são apaixonadas por vogais e música. Cheia de sotaques diversos. E vocês conseguem imaginar para onde ela irá levar vocês? Porque não dá.
basta jogar as palavras no mar. Tem que aprender a nadar com elas. Essa viagem agora acabou, mas as palavras nunca param. Mantenha, ó, os seus ouvidos atentos e mergulhe. Mergulhe nos encantos dessa língua viajante. E boa viagem. É o que eu desejo para todos vocês nessas Olimpíadas. Oh.